Olá pessoal, vamos para mais uma aula da disciplina de fungos. Para finalizar o filo Ascomycota, veremos na aula de hoje o universo dos líquens. Eu lhes trago novamente o slide que finalizamos a nossa última aula, mostrando a filogenia do subfilo Pesizomicotina, em que marcados com estrelas são as classes que contêm espécies liquenizadas, ou seja, que formam líquens. Podemos ver que as diferentes cores das estrelas mostram o quanto a classe apresenta de espécies liquenizadas. E vejam que as estrelas brancas são as 4 classes que ainda faltam ser vistas e que justamente são as classes majoritariamente compostas por espécies liquenizadas. Nós vimos nas últimas aulas que as classes Sordario-Mycetes e Leotiomycetes raramente apresentam espécies liquenizadas, sendo que em Leotiomycetes a descoberta de espécies liquenizadas ocorreu muito recentemente, em 2019. Das duas classes com algumas espécies liquenizadas, Dotidelmycetes apresenta cerca de 800 espécies em 6 linhagens separadas, ou seja, espécies liquenizadas tiveram origem em 6 origens independentes dentro da classe Dotidelmycetes. Já Eurotiomycetes apresenta cerca de 1.200 espécies de líquens, mas foi aqui classificado como apresentando algumas espécies liquenizadas, pois a classe apresenta cerca de 3.400 espécies. Já as demais classes são majoritariamente liquenizadas. Bem, Lecanoromycetes apresenta cerca de 15.100 espécies de líquens, sendo a classe mais estudada de fungos, incluindo a maioria dos líquens conhecidos, cerca de 90% das espécies de líquens conhecidos. Elas ocorrem dos trópicos aos polos, sendo mais diversos nos ambientes polares. Há espécies não liquenizadas também, sendo então saprofíticas e parasitas em madeira e em líquens, mas a maioria das espécies nessa classe são liquenizadas. Artonomycetes é a segunda maior classe de líquens, com cerca de 1.500 espécies, com formatos de talo mais complexos, comparados então a Lecaronomycetes, e apresenta então talos do tipo folhosos, que nós vamos ver mais adiante na aula, mais complexos comparado a Lecaronomycetes. E junto com Dotidelmycetes, há espécies que habitam rochas e, vejam que interessante, possuem melanina, sobrevivendo a condições extremas, como as condições polares e também reatores nucleares danificados e até a água de resfriamento desses reatores. Já a classe Lyconomycetes apresenta cerca de 390 espécies e forma um talo gelatinoso em que a cianobactéria não é sequestrada em uma camada específica do líquen. E, por fim, a classe Coniocibomycetes, que apresenta cerca de 31 espécies, ou seja, bem menos espécies comparadas às demais classes, e caracterizada por apresentar um ácido do tipo Mazédia, que também ocorrem em outros classes liquenizados que nós veremos a seguir nessa aula. Bem, nesse slide eu lhes trago algumas tabelas do artigo de Líquen e colaboradores em 2017 que sintetizam muito bem o conhecimento sobre líquens. Notem que os autores não citam aqui nessa tabela a classe Leotiomycetes justamente pela descoberta de espécies liquenizadas ter ocorrido após a publicação desse artigo. E também mostra a classe Agaricomycetes, pertencente ao filo Basidiomycota, com cerca então de 170 espécies, e justamente o filo que nós veremos no restante da disciplina. Nesse outro quadro superior esquerdo, os autores mostram que até 2017 foram catalogadas quase 20.000 espécies de líquens, e que são majoritariamente pertencentes ao filo Ascomycota.
Então, se nós pegarmos essa quantidade de cerca de 20 mil espécies e compararmos com a estimativa mais recente do filo Ascomicota, que é de cerca de 83.800 espécies, então as espécies de líquen compreendem cerca de 23% do filo Ascomicota, o que dá quase um quarto do filo. E vejam que informações interessantes este outro quadro aqui nos traz. De cerca de 256 gêneros de fungos são monoespecíficos, ou seja, formam apenas uma espécie de líquen, o que representa cerca de um quarto de todos os gêneros de líquens. E indo ao extremo oposto dessa tabela, apenas 2 gêneros de fungos estão presentes em mais de 500 espécies de líquens. Ou, um pouco mais abrangente, apenas 31 gêneros de fungos ocorrem em 101 ou mais espécies de líquens, ou seja, pouco menos de 5% dos gêneros de fungos que compõem líquens. E se observarmos essas outras duas tabelas, pode-se perceber que um número pequeno de gêneros e de famílias concentram grande parte da riqueza de espécies. Do total de 995 gêneros de líquens, apenas esses 14 aqui concentram 30% do total de espécies, enquanto que das 115 famílias conhecidas de líquens, as 10 mais ricas, ou seja, com o maior número de espécies, concentram 56% do total de espécies de líquens. Bem, até agora vimos o que se sabe atualmente da riqueza e distribuição de espécies liquenizadas nos clados de fungos, mas ainda não sabemos algo mais básico ainda, que é o que são líquens. Líquens são uma associação entre uma ou mais espécies de fungos com uma espécie de alga unicelular e ou de cianobactéria, sendo nesse caso a cianobactéria pertencente ao gênero Nostoc, com cerca de 500 espécies conhecidas formando essa associação. Mas se um líquen é uma associação de 2 ou mais espécies, como eu nomeio esse líquen? Bem, pelas regras nomenclaturais, o nome do líquen refere-se ao fungo, sendo, portanto, mais correto nós falarmos fungo liquenizado e alga liquenizada. Então, como eu já citei anteriormente, existem cerca de 19.387 espécies de líquens, distribuídas em 995 gêneros e com registros fósseis de cerca de 420 milhões de anos atrás, sendo a maioria das espécies de fungos pertencentes ao filo Ascomicota, cerca de 172 espécies pertencentes ao filo Basidiomycota, que nós veremos mais adiante na disciplina. No Rio Grande do Sul, ocorrem em torno de 920 espécies. Então, basicamente, o corpo de um líquen ele é chamado de talo, que apresenta uma variação dessas seguintes partes. Na parte central do talo há a medula, onde ocorre, na realidade, um entrelaçamento de hifas mais soltas, sendo que nessa parte superior, mais exposta à luz, há a presença então de uma camada de algas. Todas as espécies de algas podem ter vida livre fora dessa associação com seu micobionte, com o fungo formando líquen, mas há espécies de algas raras na forma livre, mas mais comuns em líquens. Depois da medula, na parte superior e inferior do talo, há uma camada mais densa de hifas chamada córtex, mas cujo córtex inferior ele pode estar ausente dependendo do tipo de talo que nós vamos ver mais adiante na aula. E na parte inferior mais externa há a resina, cuja função é a fixação do talo no substrato. Aqui nós podemos ver uma imagem em microscopia do corte transversal de um talo de líquen, em que a gente pode visualizar a medula ao centro com essa coloração mais marrom,
da qual também faz parte essa camada de algas aqui em verde. Nós temos então o córtex superior e córtex inferior. E ainda é possível observar aqui ainda algumas resinas. Mas como ocorre essa parceria entre fungo e alga? Bem, o fungo ele obtém o alimento, o carbono fixado pelo parceiro, pela alga ou cianobactéria, através da fotossíntese, e em troca o fungo fornece nutrientes e um ambiente úmido para esses parceiros, já que o fungo capta e retém água avidamente. A cianobactéria ela também fixa nitrogênio e fornece compostos orgânicos nitrogenados ao fungo. Os líquens obtêm a maioria dos nutrientes minerais do ar e da água da chuva, mas também de poeira, e secretam ácidos orgânicos acidificando o ambiente, contribuindo assim para a decomposição e intemperismo de rochas e a formação do solo, além também de cobrir o solo evitando sua erosão. E como ocorre a reprodução dos líquens? Os líquens eles podem se reproduzir assexuadamente por fragmentação do talo ou sexuadamente com reprodução separada do fungo e da alga. Vamos ver com mais detalhes esses dois tipos de reprodução. A reprodução sexuada é dita indireta, pois o fungo e o fotobionte, ou seja, a alga ou cianobactéria, se reproduzem separadamente. Como a maioria das espécies de fungos são pertencentes ao filo Ascomycota, eles se reproduzem através de apotécios ou peritécios, que são os ascocarpos, e que nós podemos também visualizar aqui nessas imagens de alguns talos de líquens. Ainda dentre os tipo apotécio, nós temos o chamado tipo Lirella, que é estreito, em forma de fenda, e o apotécio do tipo Masédio, em que o ascocarpo, nesse caso, forma na sua superfície uma massa pulverulenta de esporos. Ainda há os líquens formados por espécies do filo Basidiomycota, que se reproduzem através da formação de um corpo de frutificação chamado basidiocarpo, que são os conhecidos cogumelos. Os líquens formados por fungos basidiomycotas são também chamados de basidiolíquens e, como eu já mostrei anteriormente, pertencem à classe Agaricomycetes. Bem, os ascósporos e basidiósporos eles dispersam apenas o fungo. Então, como ocorre a formação de líquens? Então, duas situações podem ocorrer. Primeiro, o esporo pode pousar em um local onde a alga já existe em vida livre e assim formar um líquen, ou o esporo pode pousar sobre outro líquen e o fungo se desenvolve como parasita tomando o fotobionte do outro líquen. Então, nós podemos observar essa segunda situação aqui nessa imagem, em que a espécie de fungo Rhizocarpum viridiastrum, de coloração aqui mais amarelada, invade o talo do líquen Aspicilia cesiocinerea, esse mais acinzentado, que nesse caso aqui ainda não foi parasitado. E, presumivelmente, esse fungo mais amarelado ele vai reter o fotobionte deste outro líquen. Agora, se ao invés de dispersar separadamente fungo e alga, os líquens podem produzir unidades de dispersão que contêm ambos fungos e alga. E eles irão, obviamente, promover uma colonização mais rápida de novos ambientes, se dispersando dessa maneira. E os líquens eles evoluíram vários métodos de transmitir a alga junto com o fungo. Então vamos ver isso no próximo slide. Já na reprodução assexuada, dita direta, fungo e fotobionte formam órgãos especializados de reprodução chamados sorédios e isídeos.
Sorédios são aglomerados de hifas com células do fotobionte, sem apresentar córtex, enquanto isídeos apresentam um córtex. Isídeos quebram e são dispersos. Como eles são cobertos por córtex, duram mais e são, assim, ótimas unidades de dispersão. Já os sorédios são em forma de pó e sem proteção por córtex. Então eles duram menos tempo, mas germinam rápido e são eficientes formas de dispersão a curta a média distância. Bem, agora que sabemos como os líquens se reproduzem e se dispersam, vamos ver um pouco sobre sua ecologia e fisiologia.